a gente começa sim a ver em muitos mercados no mundo uma popularização maior do veículo elétrico. Nós não vemos mais por quê? Porque ainda é caro, ainda é uma tecnologia cara. É uma tecnologia de ruptura, né? A gente tem que entender que o carro não é só a tecnologia. O veículo elétrico é muito mais do que só o veículo. Você tem que olhar na parte da infraestrutura, você tem que ter eletropostos, você tem muitos atores que participam da produção de um carro com motor a combustão interna que não vai participar da produção de um veículo elétrico. Uhum. Então, você está deslocando atores. Esse é um processo que não é muito trivial de ser efetivado, né? Porque a gente vai trabalhar em acomodar, né, Uhum. essas novas tendências. Então, por isso que nós falamos em transição para a mobilidade elétrica. E aí eu vou perguntar para o Wellington, essa transição, Wellington, primeiro, assim, se você tiver alguma coisa a complementar do Claro, porquê claro. ainda não é popularizado, mas essa transição realmente envolve toda uma estrutura que tem que ser, tem que ser modificada, tem que ser remodulada ou reformada para se atender a essa demanda de ter carro elétrico. Então, como é que você vê isso? Primeiro, cumprimentar você, André, cumprimentar a professora Flávia, aos nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Fazendo um paralelo até com a primeira pergunta, né, sobre por que não é popularizado, eu também acredito que mudou muito as necessidades da sociedade de 100 anos atrás, por exemplo, com hoje. Então, você poderia ter um carro elétrico que demorasse para ser abastecido, que tivesse pouca autonomia, porque as demandas de deslocamento eram menores do que é hoje. A urgência das demandas também eram menores. Então, o mundo hoje está muito acelerado, então você não tem tempo para ficar 2, 3 horas esperando o seu carro abastecer para continuar a viagem. Esse é um desafio do carro elétrico posto hoje, né, de tentar ter uma recarga mais rápida. E você tem carros elétricos hoje convivendo com a gente. Eu que gosto de assistir futebol, quando a gente vê lá um jogador caído no chão, entra um carrinho para retirar aquele jogador. Aquele carro é um carro elétrico, mas de fato ele tem uma outra condição que não a situação de trânsito que nós temos nas cidades, né? Então, esse paralelo é importante para a gente entender. E claro, por que os trabalhadores estão envolvidos nessa discussão junto com a academia? Porque as empresas vão olhar o interesse das empresas, como elas conseguem cumprir as metas ambientais, mas também como elas conseguem se manter no mercado de forma competitiva entre elas. Agora, isso atende o interesse da sociedade brasileira? Esse é o debate que nós temos que fazer também nesse programa. Quando a gente fala da eletrificação, se a gente partir para uma eletrificação de forma abrupta, mudar o que a gente tem hoje para uma Tudo situação de uma elétrica, vez só? primeiro que o Brasil vai colapsar, ele não está preparado para isso. A própria Flávia já mencionou a infraestrutura, né, de eletropostos, o próprio sistema de geração de energia elétrica, né, nós não teríamos energia elétrica no Brasil para acomodar essa demanda adicional por eletricidade veicular. E você tem também a condição do emprego. Se você pegar um motor a combustão tradicional e um motor elétrico, você reduz minimamente 60% dos componentes de um para o outro. Então, além de você afetar toda a cadeia de produção, como a Flávia mencionou, você tem um impacto social e nos empregos também desastroso. Então, o Brasil, ele precisa, de fato, acelerar esse debate da eletrificação, ele precisa pensar nas estratégias para isso. A reportagem do Bruno nos traz essa percepção de que a gente precisa avançar nesse debate. O Brasil não pode ficar de fora disso. Né? Nós somos o 9º maior mercado produtor, mas somos o 7º maior mercado consumidor no mundo. Então não podemos ficar de fora desse debate que o mundo avança. Agora, como a gente faz isso olhando para o cenário brasileiro e tomando cuidado para a gente não desestruturar o nosso próprio mercado? Esse é o desafio que está posto para nós.